165. Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os ofenda ou que os faça tropeçar. Hoje eu sempre estou falando aqui de cura através das palavras, né? Inclusive o nome da minha página é Palavras Curam. É porque lá em Provérbios fala que existe palavras de vida e palavras de morte. Palavras podem trazer vida ou palavras podem trazer morte. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. Às vezes, assim, na maioria das vezes, as palavras nos causam morte porque nós damos significados para as palavras que nós ouvimos, a sentença que nós ouvimos. E aqui no Salmo 119, 165 fala assim: os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os ofenda ou que os faça tropeçar. A maioria das traduções não fala essa palavra, não tem nada que os ofenda. Diz só assim, não tem nada que os faça tropeçar. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: eu acho errado falar que a gente peca porque a gente deixou de amar a Deus. A gente ama a Deus e pecar é da nossa natureza, nós todos somos pecadores. Mas quanto mais você amar a Deus, quanto mais você estiver na presença de Deus, menos você peca. Porque a pessoa que ela ama a Deus, aqui está dizendo, a pessoa que ela ama a lei de Deus, a pessoa que ama a palavra de Deus, a pessoa que ama a presença de Deus, ela desfruta de paz. E ela não se ofende, não fica uma pessoa dolorida com as coisas que é falado, que é dito. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas se ofendem muito rápido. E quando fala assim, as pessoas estão muito doloridas, se ofendem muito rápido, a gente já pensa em alguém. Já vem alguém na nossa mente, já vem um certo tipo de pessoas na sociedade, minorias, que tudo ofende, tudo magoa. Mas são pessoas que, se você for ter 2 minutos de conversa, você vai ver o tanto que elas estão machucadas, o quanto que elas estão feridas. E uma palavra que é muito usada nesse nosso tempo é gatilhos. Essa palavra gatilho virou justificativa para as pessoas viverem ofendidas. Fernanda, é porque a pessoa me despertou um gatilho. É que o pastor falou me gatilhou. O que a minha mãe falou para mim me despertou um gatilho de coisa lá da infância. Essa palavra gatilho, ela realmente existe, gatilho realmente existe mesmo. Quando vem alguém dizer alguma coisa, o gatilho ele nos liga, nos leva a um momento de dor lá atrás. Mas engraçado, vocês já perceberam que não existe gatilho para as coisas boas? Só existe gatilho para coisa ruim. E na sua vida, na sua história, não aconteceu só coisa ruim. Houveram coisas boas na sua vida. E porque quando você pensa na palavra gatilho, o que vem? Gatilho de ansiedade, o gatilho do medo, o gatilho do pânico. Não vem o gatilho de uma gargalhada que você deu lá atrás. Não veio o gatilho de um dia todo que você passou em paz. Não vem o gatilho de uma noite toda que você dormiu sem precisar de remédios. Geralmente essa palavra gatilho, ela serve de justificativa para você continuar colocando no altar suas dores. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim mesma. Eu tenho aprendido isso. Como que eu faço para não ser uma pessoa, alguém que vive ofendida? Lá em Goiás, quando eu era pequena, a minha mãe sempre falava assim: fulano não pode falar nada para ele, tá uma pelinha de ovo. Vocês já ouviram essa expressão? A minha mãe falava assim: nosso Deus, não pode falar nada para fulano. Fulano tá uma pelinha de ovo. Ou seja, uma pessoa extremamente sensível. E nós fomos chamados para viver uma vida de paz.
onde o que é falado bate primeiro na cruz do Calvário, para depois chegar até em você, porque você está escondido e tem poder no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele vem, esse sangue não te livra só da condenação eterna, te livra da condenação dos seus dias. Viver com Jesus, tem uma música, viver com Jesus é cantar. Viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. É uma música bem antiga, acho que alguns aqui conhecem. Então, assim, o salmista está dizendo, os que amam a tua lei, vamos dizer, os que amam ao Senhor, os que amam a Deus, os que devotam seu amor a Deus, eles desfrutam de paz. Porque sempre que acontece algo fora do controle, essa pessoa que ama a Deus se esconde embaixo das asas de Deus. Corre para a sombra do Onipotente e diz, Senhor, eu não tenho controle sobre isso. Me ajuda, me socorre e desfruta de paz. Não tem nada que ofenda, que a pessoa vai trazer para o coração dela. Nada vai fazer tropeçar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos pecar, nós vamos tropeçar. Mas não, quando nós criamos o hábito de estar na presença de Deus, todos os nossos hábitos antigos que nos levam a pecar são desconstruídos. Porque um hábito, ele só é quebrado através de um outro hábito. Porque nós somos seres adoradores. Se tirar da gente o nosso objeto de adoração, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Então, por isso que nós temos que estar amando a lei do Senhor, amando a palavra, amando a presença, porque é a presença santa de Deus que nos livra de ficarmos ofendidos com todo mundo, que nos livra de tropeçarmos, de viver em pecado. Acho que João fala que aquele que está na presença não vive pecando, não vive em pecado. Sim, você vai pecar. Você vai tropeçar, porque faz parte, infelizmente, da nossa humanidade, enquanto estivermos vivos aqui. Mas vamos nos arrepender e vamos pedir perdão para Deus, ou perdão para quem a gente precisa pedir. E o nosso coração continua guardado e protegido em Deus. Não vamos ficar ofendidos com as pessoas, com o que as pessoas falam ou deixam de falar. Quando você acontecer uma situação onde você vai se sentir ofendido, pensa em duas coisas. O que aconteceu é algo verdadeiro? Eu realmente mereci ouvir aquilo? Então, reflita nas suas atitudes, reflita nas coisas que você anda fazendo, repense e fala, Senhor, muda o meu entendimento, peça perdão para quem precisar te pedir e já fica livre dessa situação de ofensa. Depois que você pediu perdão, depois que você liberou perdão, você não tem que ficar no meio dessa ofensa, nadando na onda da ofensa. Você está escondido em Deus, abrigado em Deus e a ofensa não vai mais te fazer escravo. Agora, é mentira? Essa ofensa é mentirosa? Você não merecia? Não é para você essa ofensa foi injusta? Pega todos os seus direitos de defesa e coloca na cruz do Calvário. E você não tem controle sobre o que a pessoa está sendo injusta. Isso é algo dela. Não pertence a você. Então, o que não pertence a ela, por que você vai abrir um lugar na sua mente para essa pessoa ficar morando? Porque a ofensa faz isso. A ofensa abre um lugar para a pessoa morar na nossa cabeça, porque a gente fica pensando o dia todo na pessoa. Lá em Provérbios 4, 23, até o 26, até o 27, fala que a gente precisa guardar o nosso coração. E explica como que a gente faz para guardar o coração. Fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Depende a sua vida. Quais são as emoções que a gente precisa guardar? O coração, quando fala coração, são os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas emoções. A gente precisa guardar, protegê-los num lugar seguro em Deus. Aí no 24 fala assim, afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. O que acontece quando nós somos ofendidos?
nós vamos contar para alguém, não vamos? Aí a gente conta para alguém, mas ainda dói. Eu contando para alguém, para meu amigo, não foi suficiente. Eu ainda tô sofrendo, ainda dói o que a pessoa fez comigo. Aí eu vou contar para mais alguém, né? Aqui, no versículo 24, tá falando assim, para você guardar seu coração, proteger suas emoções, seus desejos, seus pensamentos, você tem que afastar dos seus lábios a maldade. A maldade não foi você que fez, foi alguém que fez contra você. Mas se você ficar falando para um, para outro, você está replicando a maldade no seu coração. Você está replicando o que foi feito com você várias e várias e várias vezes. E aí você vai criando um hábito de dor no seu coração. Aqui no versículo 24 de Provérbios 4, fala assim, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Foram ditas palavras perversas sobre você? Foi perverso o que fizeram com você? Para que você vai ficar replicando essa perversidade? Aqui em Provérbios 4, 24, está dizendo que se você precisa, para proteger seu coração, afastar da sua boca as palavras de perversidade. Se você fica falando para todo mundo, replicando, você revive aquele momento de ofensa várias vezes. E essa ofensa, essa dor, ela vai virar um hábito na sua vida. E você vai se acostumar a viver ofendido, a ficar ofendido. E uma pessoa machucada, ela fica vulnerável. E várias outras pessoas talvez digam coisas que não é direcionado para você, mas porque você está ferido e machucado, porque outros te ofenderam, você pega tudo para você. Aí fica aquele negócio que a minha mãe falava para mim, né? Ah, fulano tá uma pelinha de ovo, não pode falar nada. Porque a pessoa abrigou no coração dela todas as dores que atravessou o caminho dela, mesmo que a dor não fosse dela. Tem uma moça de stand-up que ela falou assim, eu sou o tipo de pessoa que eu pego ranço terceirizado. Foi engraçado que ela disse. Ela disse assim, se alguém trata mal um amigo meu, eu pego o ranço da pessoa. É o ranço terceirizado. Não tratou mal a mim, mas tratou mal outra pessoa que eu amo. Eu fico com ranço terceirizado. E é isso que a gente faz. A gente pega a ofensa terceirizada que nem foi direcionada para nós. Mas por quê? Porque nós não afastamos da nossa boca as palavras de perversidades das ofensas que nós recebemos na nossa vida. Você não tem controle sobre quem vai ofender você. Você tem controle de como você vai reagir ao que te aconteceu, né? Lembra que eu estava falando de gatilhos, né? Eu estava falando de gatilhos. Você pode dizer, Fernanda, você não sabe o que me aconteceu. Me gatilhou, me despertou gatilho. Por causa do que me aconteceu lá atrás, por isso me deu gatilho, me gatilhou. Hoje eu queria dizer para você, guardar seu coração em Jesus, porque você vai ver que não é as coisas que te aconteceram que te gatilham. É o que você pensou das coisas que te aconteceram. Porque há dois sofrimentos aí. Um sofrimento do que realmente te aconteceu e um sofrimento ainda maior do que o que você pensa sobre tudo isso. Como você interpretou essa ofensa. E Jesus quer, através da pessoa do Espírito Santo, guardar seu coração. Então, no Provérbios 4, 23, fala para você guardar. No 24, fala para você parar de ficar replicando essas palavras perversas, essa ofensa que te fizeram aqui e ali. No versículo 25 de Provérbios 4, fala assim, olhe sempre para frente. Olha para frente. Mantenha os olhos fixos. Mantenha o olho fixo no que está adiante de você. Porque, infelizmente, quando nós não guardamos o nosso coração, os nossos pensamentos, tudo que você interpretou do que te aconteceu, vai ficar ali, expondo a sua ferida e te deixando vulnerável. Manipulando seus desejos e suas emoções. Você fica vulnerável não só ao que te aconteceu, você fica vulnerável e frágil, uma pelinha de ovo. Com tudo. Com tudo. E você nem sabe. Mas um
Um animal, quando ele está ferido, eu tenho um cachorro aqui em casa. Se ele tiver machucado na patinha em algum lugar, se eu for tentar chegar perto dele, perto de onde ele está machucado, ele vai me machucar, ele vai me morder, porque é um animal ferido. E pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam. Fernanda, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sofrer injustiça, eu jamais vou ser injusto com outra pessoa. Isso não é regra. Isso não é regra. E é só o poder da cruz de Cristo, através do Espírito Santo em nós, é que pode guardar o nosso coração. É que pode transformar os gatilhos da sua vida em gatilhos onde você pode encontrar vida, não morte. Por que existe só gatilhos de tristeza? Tanta coisa boa já aconteceu na sua vida. Podia ter gatilhos também de alegria, não podia? E você vai encontrar paz se você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Porque cuidar e proteger seu coração você não consegue com a sua força. Você precisa da força de Deus. O versículo 25 fala assim, olhe para frente. Os gatilhos acontecem para você olhar para trás. Gatilhos de dor. E Deus está falando para você guardar seu coração, aqui em Provérbios está falando, para você guardar seu coração, tem que parar de replicar as maldades, as perversidades. Tira da sua boca. Para de ficar falando para todo mundo essa ofensa. Fala para Deus. Olha para frente. Versículo 25. Versículo 26. Vigie seus passos. Mas a gente, em vez de vigiar nossos passos, ver para onde a gente vai ir, onde a gente vai pisar, a gente não vigia os nossos passos. A gente fica vigiando o passo do nosso ofensor. Ah lá, me feriu e tá tudo bem na vida dele. Parece que tá cada vez melhor e eu tô aqui, no meio dessa dor. Aí Deus fala, a palavra de Deus fala aqui em Provérbios 4, 26, vigia seus passos. Para de ficar olhando a vida do outro, comparando sua vida com a vida do outro, olha seus passos, vigia os seus passos, a sua trajetória. No 27 fala assim, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu interpreto isso aqui, não sou nenhuma teóloga profissional, mas o que eu sinto no meu coração, esse não desviar nem para a direita nem para a esquerda, já que fala para você olhar para frente, vigiar seus passos, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, é não ir de acordo com o que as pessoas falam. Ah, fulano falou, eu vou por aqui. Ah, estão falando, vou por aqui. É desviar para a direita e para a esquerda, é ficar perdido, não saber o que fazer porque fica escutando outras vozes sem ser a voz de Deus. Em Mateus 26, 41 fala, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Para vocês não entrarem em tentação. E a palavra de Deus fala de 2 tipos de coisa que nós temos que fugir. São 2 tipos de coisas que nós temos que fugir, são as tentações e a idolatria. As tentações, lá em 1 Coríntios 6, 8, 2 Timóteo 2, 22, vocês podem conferir lá, não dá tempo de eu ler todos os textos aqui. Fala que a tentação, nós não podemos conversar com ela. Nós não podemos bater um papo com a tentação, resistir. Fala que a gente precisa fugir daquilo que nos tenta, daquilo que tá falando assim, vai me gatilhar, vai não sei o quê. A tentação não é, às vezes a pessoa pensa que tentação é só pecado sexual. Tentação é tudo aquilo que faz você parar de vigiar os seus passos, parar de olhar para frente, de seguir sua vida e fazer você retroceder da presença de Deus. Isso é tentação. Tentação te leva a pecar, porque você se afasta da presença de Deus. E a outra que é pra gente fugir, que fala lá em 1 Coríntios 10, 14, é da idolatria. O que é idolatria? Ah, já sei, idolatria são as imagens de escultura. Não é só isso. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Se você pensa 24 horas na sua dor, é 24 horas que você está colocando no altar de idolatria do seu coração a sua dor. Se você pensa no seu marido, namorado, em filho, no seu cachorro, no seu papagaio, mais do que pensa em Deus, você colocou alguém no lugar de Deus
no altar do seu coração. Então, idolatria, tentações que nos fazem retroceder e sair da presença. A Bíblia fala para a gente fugir. Tem mais força a tentação e a idolatria para nos destruir do que o próprio Satanás. Você fala, ai, Fernanda, coisa pesada que você está dizendo. Porque a Bíblia diz lá em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, você pode permanecer onde você está e resistir ao diabo, ele vai fugir. Só que a tentação e a idolatria não dá para você resistir, porque é algo que está pele com você, está dentro de você. Então você tem que fugir e ir para a presença de Deus. Então aqui no Salmo 119, 165, para terminar essa live, eu quero falar novamente. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e não há nada que os ofenda ou que os faça tropeçar. Se você tem sido ofendido em toda a sua história, olhe para todas as suas ofensas. É algo que você pode fazer alguma coisa? Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa mudar de rota, mudar de entendimento? Isso é possível de você fazer. Então, fazendo isso, a ofensa cessa? Agora, se é algo que não dependeu de você, não depende de você, não está no seu controle, coloque tudo aos pés da cruz. Eu vivo falando que às vezes nós diminuímos o poder da cruz. Mas não é que nós temos o poder de diminuir o poder que a cruz tem. Mas nós diminuímos o poder da cruz em nossa história, na nossa vida. Porque nós não cremos que o sangue de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso o suficiente para nos arrancar e para acalmar o nosso coração, proteger, nos arrancar do lugar de dor. E nós ficamos ofendidos com todo mundo, nos ofendemos, nos magoamos. E saiba, se você é uma pessoa que vive ofendida, vive triste, vive chorando, tudo que todo mundo fala te ofende, tudo é sobre você. Você está no centro da sua vida. E você é uma pessoa que pessoas machucaram você. E como você está no meio da dor, você não percebe, mas você machuca pessoas. As pessoas que convivem com você vivem sofrendo por causa do seu sofrimento. Então, a partir de hoje, comece a amar mais a Deus. Comece a meditar mais na palavra de Deus ao invés das suas ofensas e do seu caos, dos abusos, dos traumas. Você não precisa viver traumatizado. O Espírito Santo te dá força e tem poder suficiente para arrancar você desse lugar. Mas para isso você precisa parar de idolatrar você, suas dores, tirar aí do altar e fugir disso para a presença de Deus. Porque na presença de Deus existe poder suficiente para você desfrutar de paz. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, Abacuque, né? Ainda que me falte coisas, eu me alegrarei no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a sua força. É tudo que você precisa, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de guardar o coração de vocês em Deus, porque Ele tem poder para fazer você desfrutar da paz que você precisa. Você não tem controle? Deus tem. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, porque nós podemos desfrutar de paz. Nos receba, Deus, no teu abraço neste momento. Espírito Santo, abraça os meus irmãos neste momento. Faça-os sentir a tua presença santa. Faça-os enxergar o poder santo que existe no nome santo de Jesus. Ajude-os a ter um coração protegido e blindado para repelir toda e qualquer ofensa. Em nome de Jesus, dê força para os meus irmãos não receberem as ofensas em seus corações. E que todos os gatilhos de tristeza sejam gatilhos de felicidade, de momentos bons que o Senhor já fez, já produziu na vida deles. E que eles possam ter uma vida e parem de empurrar a vida deles
só sobrevivendo, porque o Senhor tem vida plena e abundância para derramar sobre eles agora, em nome de Jesus. E para você que está machucado, enfermo em alguma parte do seu corpo, em nome de Jesus, seja curado, seja curada agora, porque eu tenho autoridade. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade de ministrar cura sobre você nessa manhã e eu ministro cura sobre você. E também, se você está com alguma enfermidade no seu coração, na sua alma, seja curado agora em nome de Jesus, o Cristo Santo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou dessa live, achou que foi relevante para você, ela vai ficar salva no Instagram e você pode compartilhar, pode marcar o @ de alguém. Que Deus abençoe seu dia, o cheiro. Até amanhã, 6h30, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.